Tudo ok. Então, boa noite. A gente vai discutir um pouquinho agora o atendimento periodontal na nossa clínica integrada da UFC, nas disciplinas de Clínica Integrada 1 e Clínica Integrada 2. Então, em princípio, a gente vai dividir as doenças periodontais em duas grandes condições, as gengivites e as periodontites. Essas doenças periodontais, elas receberam a classificação em 2017 e 2018, que é a classificação que tá sendo usada na grande maioria das instituições e dos países, e que ela propôs alguns critérios para que os pacientes sejam classificados como gengivites e como periodontites. E a partir desses critérios dessa classificação é que nós vamos nos basear para fazer os nossos exames. Então, as gengivites, elas são patologias quando a gente não tem perda de inserção, ou seja, eu tenho um periodonto de sustentação íntegro, que não tem profundidade de sondagem aumentada, que não tem recessão gengival associada à periodontite, e que radiograficamente eu vou observar sinais de estrutura óssea saudável, principalmente em altura e em densidade, ou seja, não há uma perda óssea radiográfica. Então, gengivite, se eu não tenho perda de inserção, eu vou ter profundidades de sondagem de até 3 milímetros, porque isso ficou sendo como uma conversão de que profundidades de sondagem maiores podem ser sinais de periodontites. E para diferenciar a gengivite de saúde, o sangramento ele vai ter que ser quantificado através de um índice de sangramento. Então, as pessoas que tiverem mais de 10% dos sítios com sangramento vão ser classificados como gengivites. E aquelas pessoas de 0 a 9,9%, elas podem ser classificadas como saúde periodontal. Então, essa classificação nova da Academia Americana de Pério e da Sociedade Europeia de Pério também, eles colocaram como aceitável pessoas que tenham determinado grau de sangramento que é considerado muito baixo. Então, a partir desses critérios, a gente vai fazer um exame clínico que seja baseado, então, em mensurar sangramento, em medir profundidade de sondagem e em avaliar a perda de inserção. O ideal é que a gente sempre tivesse pelo menos um exame radiográfico dos pacientes, mas isso não vai ser obrigatório em gengivites, porque a partir do momento que eu tenho os três primeiros parâmetros de normalidade no periodonto de sustentação, torna-se dispensável a radiografia, mas ela pode ser incluída, sim, dependendo do profissional ou da área que ele atua. E aí a gente vai ter, então, os grupos de periodontites. As periodontites vão diferir das gengivites, porque já há um comprometimento, então, do periodonto de sustentação. A gente vai ter uma perda de inserção. Em periodontia, a perda de inserção acontece quando eu tenho uma profundidade ou uma distância maior do que os milímetros considerados de normalidade, que vão da junção cemento-esmalte até a profundidade final do sulco ou da bolsa periodontal. A perda de inserção ela é mais importante até do que a profundidade de sondagem, porque a periodontite ela pode acontecer em várias profundidades. Eu posso ter um dente com a profundidade de sondagem de 2 a 3 milímetros, mas esse dente tem muita recessão gengival e essa patologia nesse dente não vai ser mais só uma gengivite, vai ser uma periodontite. Então, a perda de inserção ela pode ser analisada de duas formas, através da quantificação da recessão gengival, principalmente de uma recessão gengival que ocorre nas áreas interproximais, e do aumento da profundidade de sondagem. Então, aumento de profundidade de sondagem e quantificação da recessão gengival são parâmetros que me determinam uma perda de inserção para que eu possa analisar se é uma periodontite ou não. Então, na periodontite, eu vou ter profundidades de sondagens variáveis, profundidades maiores do que 3 milímetros já são, então, sinais de que pode haver uma periodontite instalada naquele local. O sangramento, ele vai ser também em mais de 10%, vai ser o mesmo parâmetro lá para a gengivite.
e radiograficamente a gente vai ter, então, sinais de perda óssea radiográfica. É lógico que esse caso aqui que eu coloquei, os sinais de perda óssea, eles estão bem avançados, e é fácil de diagnosticar a presença da periodontite num paciente como esse. Grande dificuldade vai ser aqueles pacientes que estão na transição entre gengivites e periodontites, porque a gente vai ter que avaliar, então, densidade de crista óssea e a gente vai medir alturas de crista ósseas. Então, numa interproximal ou numa periapical, a crista óssea ela vai ficar mais ou menos a 1 a 2 milímetros da junção cemento-esmalte. E quando a gente tem margens ósseas bem mais apical do que esse 1 a 2 milímetros da área da junção cemento-esmalte, a gente então já pode quantificar como uma perda óssea radiográfica associada provavelmente a uma periodontite. Então, esses são os principais sinais de periodontite para que a gente possa diagnosticar a presença dessa doença. Além de diagnosticar gengivite e periodontites, a gente vai ter a oportunidade de, lá na frente, classificar. Então, eu vou precisar de outros parâmetros para classificar as periodontites. E é por isso que o exame clínico ele vai ser feito para se analisar cada um desses parâmetros de gengivite e de periodontite. Na clínica integrada, essa é a ficha que a gente vai começar a trabalhar, nessa sequência que está colocada aí na ficha, em que a gente vai fazer uma avaliação periodontal inicial através de uma anamnese específica para periodontia. Se o paciente faz higiene oral, se ele faz escovação dental, já geralmente as pessoas têm um conhecimento da importância que é fazer essa higiene bucal, geralmente eles vão relatar uma determinada frequência, e é importante só considerar, quando a gente pensar aqui em conversar com o paciente sobre recursos de higiene bucal, que os pacientes eles podem omitir informações, ou eles podem colocar situações que não são a real. É muito difícil o paciente dizer que escova menos do que 2, 3 vezes por dia, porque a mídia fala muito em higiene bucal. Então, isso não representa o paciente dizer que escova 4 vezes ou mais ao dia, não representa que ele tem realmente uma higiene bucal adequada. Mas quando o paciente diz que escova só uma vez ou que ele não escova todo dia, a gente tem um parâmetro para conversar com ele sobre uma mudança de hábito. Então, essas perguntas, elas têm uma certa importância, mas elas não são, assim, fundamentais para que a gente possa estabelecer uma forma de orientar o paciente em relação à higiene bucal. É importante, mas não são fundamentais, porque quando o paciente diz que já recebeu orientação de higiene bucal, eu não sei se essa orientação de higiene bucal ela foi adequada. Então, mesmo que ele diga que recebeu, a gente precisa checar, principalmente se o exame dele mostrar sinais de doença. Se o paciente não tem doença gengival, aí sim eu considero que ele tem uma higiene oral adequada. Mas mesmo que o paciente relate que recebeu uma orientação de higiene adequada, ou que recebeu uma orientação de higiene, se é o clínico me determinar sinais de doença, eu não considero isso como aceitável. Então, pergunta sobre que tipo de escova o paciente utiliza. Aqui a gente vai se cuidar principalmente de escovas médias e duras, porque podem ter relação com desgastes dentários e com recessão gengival. O tempo de uso da escova do paciente que ele vem usando é importante porque muitas vezes o paciente não tem uma higiene bucal adequada porque a escova dele já não tem mais condições de qualidade, né? A partir do momento que as cerdas das escovas elas estão desniveladas, elas estão amassadas, elas não têm mais a capacidade de fazer fricção. Então, que tipo de pasta usa? Se usa fio dental e da mesma forma o paciente talvez quando a gente tiver a oportunidade de discutir instrução de higiene bucal, a gente pode ver que a grande falha da higiene das pessoas é em relação ao fio dental. Muita gente não usa, ou quando refere que usa, usa de uma forma errada, porque usa para tirar resto de alimento entre os dentes, quando a gente sabe que é preciso do atrito do fio dental para as áreas interproximais, para que ele controle melhor a placa naquele local.
Então, essas perguntas são importantes para você olhar e estabelecer uma comunicação com o paciente na instrução de higiene bucal, mas eles não vão ser totalmente importantes, tá? Porque o que vai me determinar se eu preciso ou não modificar a higiene do paciente vão ser os achados clínicos. Então, se usa palito, se usa outro recurso de limpeza, se considera a higiene bucal adequada, se faz bochecho com alguma substância, vão ser informações úteis. Mas a partir do PSR, que é esse exame simplificado, é que a gente vai ter realmente condição de estabelecer sinais de doença e aí sim saber se o paciente vai precisar de uma higiene bucal adequada ou não. Então, o PSR é o exame que foi criado não para substituir o periograma ou o exame convencional, mas ele foi criado sempre para estimular diagnóstico precoce de doença periodontal, ao mensurar, ao determinar, que ele acaba mensurando de uma forma muito pequena, ele acaba mais só determinando a presença de sinais, né, que estejam associados com doença periodontal. Então, a gente vai examinar todos os dentes daquele sextante e vai anotar o pior código daquele sextante. Por que se usa a sonda da OMS? Porque ela vai tornar o exame mais prático. Então, através da visualização da entrada da faixa da sonda na gengiva, eu não vou precisar contar quantos milímetros tem. Eu vou simplesmente colocar, então, código 01 ou 2 quando essa faixa estiver totalmente visível, código 3 quando essa faixa estiver parcialmente visível e código 4 quando essa faixa estiver totalmente invisível. É, Aqui no desenho fica as marcações a quantidade, né, de milímetros dessa sonda. Então, quando eu tiver código 01 ou 2 do PSR, isso significa que a minha profundidade de sondagem ela está menor do que os 3,5 milímetros, ou seja, até 3. Profundidades associadas ao PSR3 são entre 4,5 e 5, desculpa, entre 4 e 5 milímetros. E profundidades que já são associadas ao PSR4 são profundidades maior do que 5 milímetros, ou seja, de 6 para cima. E aqui também a gente tem duas marcas que algumas sondas têm, outras não. Essas marcas, elas representam a distância de 8,5 a 11,5 e elas não vão ser usadas para o PSR. Elas são uma referência a mais para a gente verificar e diferenciar bolsas de 6, de 10 ou de, por exemplo, 13 milímetros. Mas isso não importa para o PSR. Para o PSR, profundidades acima de 6 vão ser registradas com o mesmo código como PSR4. Então, aqui a gente recoloca, coloca de uma forma bem mais didática, o que seriam os códigos do PSR. Então, 0, ausência de sinais de doença, que seria ausência de sangramento, ausência de fator retentivo de placa, e a faixa da sonda totalmente visível. Código 1, como sangramento após sondagem, que é, como a gente viu no primeiro slide, o principal critério para diagnóstico das doenças, né? Depois a gente vai diferenciar se é gengivite ou periodontites. A faixa da sonda vai ficar totalmente visível, ou seja, eu tenho profundidades rasas. 2, eu tenho um fator retentivo de placa como cálculo, cáries, restaurações com excesso, hiperplasias gengivais, mas o PSR ele se preocupa principalmente em cálculo, cárie e restaurações ou próteses fixas incorretas. No código 2, não tem importância o fato de ter sangramento ou não. Então, no código 2, ele é um código maior do que o código só do sangramento. Então, tanto faz se sangrar ou não esse sítio que tem cálculo, que ele vai ser classificado como um código 2. Então, o código 3 e código 4 já se referem à penetração da sonda em relação a essa faixa escura. Também não é importante determinar se tem ou não sangramento nesses sítios. O importante é saber que eu já tenho uma profundidade de sondagem a mais no código 3 e profundidades de sondagem maiores no código 4. E o código asterisco ele vai ficar junto com um desses exames, com um desses códigos, quando a gente encontrar recessão, mobilidade ou lesão de Furca.
E então a gente tem aqui dois exemplos, né? Um do código zero, da sonda sendo colocada dentro do sulco, e a gente não vê nem sangramento e nem fator retentivo de placa, e o código 3, porque a faixa está parcialmente visível, né? Lembrando que eu tenho aqui aquelas referências dos 8,5 às 11,5 que não são importantes. Então, examina-se o maior sextante e se coloca aqui o maior código encontrado para aquele exame, para aquele sextante. Uma das sugestões que a gente faz é que o código asterisco ele vai ficar junto, por exemplo, eu tenho um zero asterisco, e que você pode colocar R, M ou F, tá? Se for recessão, mobilidade ou furca. Isso só para favorecer um pouquinho o nosso entendimento e uma visão geral desse do estado do paciente. E aí a grande importância realmente do PSR, principalmente no setor de clínica integrada, é triar pacientes que tenham problemas periodontais mais complexos e estimular o diagnóstico, né, porque é um exame mais fácil, e também determinar quais são os pacientes que vão precisar de orientação de higiene bucal. Então, todo paciente que tiver código 1, ele precisa de instrução de higiene bucal. Tá? Todo paciente que tiver com o pior código 2, ele vai precisar de instrução de higiene bucal e remoção dos fatores atentivos de placa. Já os pacientes que tiverem 3, 4 asterisco, eles vão precisar do periodograma, que é o exame periodontal mais detalhado, para que a gente possa, então, saber se essa profundidade de sondagem de 4 a 5 milímetros é uma gengivite hiperplásica, onde houve o crescimento gengival, ou é uma perda de inserção verdadeira. Então, 3, 4 e asterisco vai para o exame periodontal mais detalhado. Na sequência da ficha, a gente vai ter, então, os índices que são relacionados a essa parte mais inicial, que vão dar mais informações sobre como proceder à higiene bucal e quais são os locais que a gente vai ter que remover os fatores retentivos de placa. Então, essa primeira parte aqui da ficha, a gente vai quantificar nos pacientes com código 0, 1 ou 2, no caso, principalmente paciente com código 1 ou 2, porque se o paciente tiver código 0, é um paciente com total saúde gengival, e aí ele não vai precisar de nenhum tipo de atendimento periodontal adicional, mas isso não é a realidade dos nossos pacientes. É um índice muito pequeno de pacientes que têm esse código 0 em todos os sextantes. Então, quando a gente encontrar pacientes com código 1 ou 2, a gente vai fazer os exames do item 3. Eu vou avaliar índice de placa e eu vou avaliar e quantificar o sangramento à sondagem. Aí aqui eu posso, através dessa análise do sangramento à sondagem, aferir se o paciente tem de 0 a 10% de sangramento, ou que seria considerado como normal, ou se ele tem mais do que o 10%. Esse exame é igual ao PSR quando ele examina aqui sangramento? Não, porque o fato de um sextante ter um índice de sangramento 1 não significa que o paciente tem 10% de sangramento. Porque se ele sangrar em um sítio só desse sextante, ou se ele sangrar em todos os sítios desse sextante, ele continua sendo classificado como um sextante código 1, mas o percentual de sangramento vai ser diferente. Então, eu trato diferente uma pessoa que tenha 6 sítios na boca toda, tá? Um sítio em cada sextante, então, ele é um PSR1 em todos os sextantes, mas se só sangrar um sítio, ele não é classificado como gengivite. E se eu tenho um paciente que tem mais áreas de sangramento, ele já tem gengivite. Então, se o paciente já tem uma gengivite, eu preciso ter mais cuidado, se preciso dar orientações de higiene bucal de uma forma mais adequada, porque ele sim tem uma gengivite estabelecida. E em relação ao índice de placa, a gente vai ter a oportunidade de discutir que o índice de placa, ele vai ser feito somente no começo, assim como o sangramento. A gente faz no início
e na fase da reavaliação após o tratamento da gengivite. Assim como o índice de placa a gente vai fazer no início e na reavaliação. Índice de placa não é sinal de doença. O índice de placa é interessante para a gente também quantificar a higiene bucal do paciente e comparar com ele depois se as instruções que ele recebeu foram suficientes para diminuir esse índice de placa. Então, o índice de placa não é um exame para diagnóstico, ele é um exame que vai ajudar a dar orientação e ver se o paciente está higienizando os dentes de uma forma correta. Então, essa avaliação do índice de placa do paciente, ela é importante. Lógico que nesse caso clínico, a gente tem uma facilidade de ver, tanto o paciente como o profissional, os depósitos que existem aderidos aos dentes. Mas nem todo paciente chega com essa quantidade de placa que já é visível. Então, eu prefiro trabalhar, a gente prefere trabalhar, e quando eu digo eu, é todo o setor, né, de clínica integrada, o vinculado à periodontia, a gente prefere trabalhar com índice de placa evidenciado, porque vai tornar mais fácil a visualização dos depósitos de placa e da extensão dela. E o que é que a gente pode diferenciar desse paciente sem evidenciador e com evidenciador? É que o paciente ele está higienizando principalmente sua parte incisal. Então, fica mais fácil de você, na hora que for fazer a orientação para o paciente, dizer que ele pode estar escovando os dentes dele 10 minutos, 3 vezes ao dia, e higienizando só essa região. Por quê? Porque ele não está colocando a escova no local certo, que é na área mais cervical e mais próximo da gengiva. Então, é por isso que identificar, corar a placa é importante para dar orientação de higiene bucal. E aí, aqui a gente tem, então, a sequência de uma pessoa que tem até uma higiene relativamente boa, tá? Dá para perceber depósitos de placa, porque aqui a gente tem uma foto em uma condição aumentada, mas dá para perceber algumas coisinhas de placa aderida aos dentes. Isso o profissional, porque às vezes o paciente não vai ter essa condição de visualizar esses depósitos de placa, e quando a gente faz a evidenciação, ele consegue visualizar bem melhor. Tem um paciente que, até aqui na região posterior, a higiene está bem mais realizada do que no anterior. Talvez seja aquele paciente que lá no começo vai também te dizer que escova muito bem os dentes. Ele não está escovando todos os dentes de uma forma adequada. E se a gente prestar atenção, existe uma dificuldade muito grande relacionada ao fio dental, tá? Então é por isso que evidenciar vai dar essa melhor possibilidade de orientar a escovação. Uma das grandes críticas que eu faço assim a quem dá orientação de higiene bucal é orientar o paciente escova e ele vem ainda de volta, né, para um atendimento com muita placa nos dentes. Essa orientação supervisionada, ela tem que ser considerada como algo importante que o paciente tem que remover a placa daquele local dos dentes. Ele tem que voltar para o atendimento nessas condições. Aqui é um paciente, aquele mesmo paciente, logo depois que ele faz a higiene bucal. E é um paciente que fez uma higiene bucal sem até pasta, porque só a cerda da escova é o suficiente para fazer atrito e desagregar essa placa. Então, é essa condição clínica aqui que o paciente tem que ter depois que ele faz a higiene bucal supervisionada. Ah, estão vendo aqui um restinho de placa? Não, aqui é cálculo, que aí o profissional vai remover para que numa próxima vez ele consiga higienizar até melhor e aí ficar sem esses fatores atentivos de placa. Mas toda aquela placa visível de escovação e de fio dental, ela foi removida com os recursos que a gente tem, né, de escova comum, de pasta que não é obrigatório para se remover placa. A pasta ela é interessante pelo flúor que tem, pelos produtos de hálito, por ter substâncias que possam tratar a hipersensibilidade, diminuir calcificação, mas a escovação ela é muito mais importante do que a pasta que a gente aplica na escova, né? Ou a ação mecânica da escova. Então, esse é o que a gente quer que o paciente volte
para iniciar um tratamento periodontal ou para fazer qualquer outro tipo de procedimento dentro de um atendimento da clínica integrada. Ainda nessa parte de gengivites, porque a gente não vai para o periograma, já que o paciente apresentou só código 0, 1 e 2 do PSR, a gente vai anotar os fatores que retêm placa, porque isso aqui vai ser importante para nós nos programarmos para fazer um plano de tratamento. Onde tiver cárie, prótese mal adaptada, restauração incorreta, raiz residual, o PSR já colocou como código 2. Só que aqui a gente vai especificar qual é o fator retentivo que o PSR só estabeleceu que era um código 2. E isso vai ajudar no planejamento da remoção desses fatores retentivos. E essa é a classificação no item 4 da Academia Americana de Perio e da Sociedade Europeia de Periodontia, que é a classificação 2017, que foi publicada em 2018. Então, saúde gengival, eu tenho uma profundidade de sondagem de até 3 milímetros, o que representaria um PSR menor ou igual a 2. Eu vou ter de sangramento a sondagem em menos de 10% dos sítios. Eu posso ter essa condição num periodonto íntegro, reduzido ou reduzido com periodontite. Essa parte aqui é um pouco mais complexa de explicar agora, tá? Na clínica, a gente vai marcar um desses três e vocês vão também entender mais no final, quando a gente estiver falando de periodontites. Da mesma forma, eu quero classificar se tem gengivite e o que difere da saúde é que aqui eu vou ter sangramento à sondagem em mais de 10% dos sítios. Se for de 10 a 30% dos sítios, é uma gengivite localizada, e se for uma gengivite generalizada, vai ser mais do que 30% dos sítios. Então, onde é que eu tenho na ficha a quantificação da porcentagem de sangramento à sondagem? No item 3.2, tá? Cada dente é examinado em 6 sítios, e eu vou fazer pela regra de 3, né? Número de dentes número de faces com sangramento à sondagem vezes 100 dividido pelo número de dentes multiplicado por 6. Então, eu vou ter uma regra de 3 para me dar a porcentagem de sangramento, e o ideal é que eu tenha, depois do tratamento, a resolução dessa gengivite, que o paciente passe a ter menos de 10% de sangramento, quando ele vai ser agora classificado como saúde. Esse item de gengivite não induzida por placa, em alguns pacientes, outras condições como infecções bacterianas, mas não induzida por placa, ou infecções virais, podem dar um processo inflamatório na gengiva. Então, a gente vai anotar se isso acontecer. Mas é bem mais difícil a gente ter numa clínica doenças de gengiva que não sejam induzidas por placa. Então, os fatores retentivos de placa são esses, eles vão ser anotados aqui em cima. E esses fatores, eles precisam ser removidos, então, no atendimento da clínica integrada. Então, a pério, ela se preocupa não só com cálculo, né? A pério não é só raspagem. A pério é raspagem para dar condição de higiene bucal, mas a pério também quer estar no sistema de atendimento a outras condições que desfavorecem a higiene bucal. Então, o aparelho ortodôntico a gente não vai remover, mas a gente vai avaliar se eles estão agindo como um fator que retém muita placa, avaliando a colagem dos acessórios. E o restante de todos eles, a gente vai fazer um planejamento que inclua a remoção desses fatores. Então, cálculo, uma microbiota supragengival aqui que se calcificou, e esse cálculo aqui, ele vai dificultar a remoção, e sempre que eu tenho um cálculo, eu vou ter uma área rugosa recoberta por placa para gerar o processo inflamatório periodontal. É muito difícil o paciente ter saúde interproximal com restaurações nessas condições. Então, por mais que eu oriente higiene, o periodontista ou o profissional de saúde odontológica, ele tem que proporcionar para esse paciente a remoção ou adequação dessas restaurações para ter saúde gengival. Então, eu vou avaliar excesso, falta de material, rugosidade ou áreas de impacção alimentar, porque são áreas que diretamente, são condições que diretamente influenciam
na saúde gengival, tá? Então, nós vamos fazer aquela classificação e aí vamos propor um plano de tratamento para esses pacientes. Então, de um modo geral, essa é a sequência de um plano de tratamento para a gengivite. Eu vou dar orientação de higiene bucal, eu vou promover a remoção dos fatores retentivos de placa, vou estabelecer uma data que é a reavaliação, quando eu vou examinar novamente o paciente e ver que se ele passou a ter menos de 10% de sangramento. Se houver necessidade, podemos fazer, então, numa sequência, a complementação cirúrgica para facilitar o tratamento ou favorecer o tratamento da gengivite, e o paciente entra na fase de manutenção. Então, aqui a gente tem um caso clínico de uma paciente que tem gengivite, porque no exame que é feito, né, de quantificação de gengivite, ela tem bem mais do que os 10% de sítios com sangramento. É uma pessoa que não tem profundidades de sondagem aumentadas, tá? Então, não tem perda de inserção, não tem grandes recessões gengivais, mas tem muito sangramento e tem muitos fatores que retêm placa, como o cálculo. O principal fator retentivo de placa dessa pessoa é cálculo. Se a gente só remover cálculo, melhora? Sim, mas não trata. A melhora que existe, vai acontecer porque a gente diminui a quantidade de placa presente nos dentes, mas é um paciente que rapidamente vai ter esse cálculo formado novamente. Então, é também um grande erro dos profissionais que colocam a pério como simplesmente um momento de raspagem de cálculo. A raspagem de cálculo é um passo dentro do tratamento periodontal que inclui, né, a instrução de higiene bucal e que inclui a remoção também dos outros fatores retentivos de placa, além do cálculo. Nessa paciente, então, a gente tem a contenção e realmente uma grande quantidade de depósitos já mineralizados. Como dá para dar uma higiene bucal, dá para dar orientação de higiene bucal com essa quantidade de cálculo, a gente vai fazer a sequência aqui inicial, instrução de higiene bucal, raspagem e depois ela entra na reavaliação. Quem chegar com uma grande quantidade de cálculo que dificultar a higiene bucal de uma forma muito pesada, a gente pode inverter. Pode fazer a remoção de cálculo e marcar uma segunda sessão para dar orientação de higiene bucal. Então, cora-se placa da paciente. O que é que dá para perceber? Que ela não tem uma higiene tão inadequada assim, mais em uns dentes do que outros, mas ela vai ver que ela precisa higienizar mais aqui do que essa, ou que até ela tem a capacidade de higienizar. O que está acontecendo é que ela não está fazendo essa higiene de uma forma rotineira. Talvez ela só tenha higienizado melhor alguns dentes porque ia para uma consulta periodontal. O porquê que a gente sabe que ela não tem uma higiene bucal adequada, né? É inadequada? Pelo sangramento que existe mesmo naqueles dentes em que o índice de placa foi relativamente mais baixo. Então, dá-se orientação de higiene bucal, se remove todos os fatores retentivos de placa que ela tem, e aí na reavaliação a gente vai ver a melhoria naquela porcentagem de sangramento gengival. Essa é uma paciente que ela tem um certo excesso gengival. Então, ela vai precisar de uma complementação cirúrgica, que são também as cirurgias que a gente pode fazer no ambiente de clínica integrada, que é a remoção daquele excesso gengival, tanto porque é um excesso gengival, uma hiperplasia, um crescimento gengival, que também interfere com a estética. Então, quando a gente faz o procedimento cirúrgico, a gente vai devolver estética, a gente vai devolver um sulco um pouquinho mais raso ainda, para que ela mantenha isso aqui no estado de saúde. Aqui os tecidos ainda em cicatrização, mas é uma pessoa que diminuiu o índice de placa, que diminuiu o índice de sangramento, e agora ela entraria numa fase de manutenção, com revisões ou semestrais ou anuais,
que o profissional deve marcar para que ela possa ser reexaminada e conferir, que o profissional possa conferir a manutenção dessa saúde periodontal. Então, essa primeira parte é a parte geral do tratamento das gengivites, né? Se a pessoa não tem a necessidade da complementação cirúrgica, o tratamento termina na fase da reavaliação, que pode ser feito 7 dias depois da remoção de todos os fatores retentivos de placa e da instrução de higiene bucal. Então, em 7 dias, eu consigo devolver saúde gengival. Já a periodontite e o periograma, a gente vai fazer quando o código de PSR, então, for 34 e asterisco, porque nós vamos precisar de outros parâmetros para determinar a confirmação, né, para confirmar a periodontite, para classificar essa periodontite e principalmente para avaliar o resultado do tratamento periodontal. Então, no nosso periograma, nós vamos ter aqui a legenda, profundidade de sondagem, nível de inserção clínico, que vai ser realizado agora com a sonda da Carolina do Norte. Vou marcar sangramento à sondagem com uma bolinha e vou marcar o sítio que supura, ou seja, sai pus quando eu sondo, com um X. Vou marcar mobilidade, tá? Grau 1, grau 2 ou 3 em algarismos romanos, e vou marcar lesão de Furca nos dentes que são multirradiculares, com grau 1, grau 2, grau 3. E os dentes ausentes, eu posso fazer um X todo aqui na coluna correspondente ao dente. Então, o exemplo, eu tenho aqui o dente 16, que são 3 sítios por vestibular, 3 sítios por lingual. Cada dente vai ser examinado em 6 sítios. E aí a gente pode, para simplificar o exame, anotar as profundidades que forem maior do que 3, ou seja, de 4 para cima. Se todo o dente 18 tiver só 3, a gente não precisa anotar a profundidade de sondagem, que seria aqui o PS. Mas os que tiverem mais do que 3, a gente vai anotar, porque tem que ter algum sítio mais do que 3, porque foi o que o PSR me mostrou lá no exame inicial. Então, a ficha tem uma marcação para o exame inicial, para o exame de reavaliação e para o exame de manutenção. Porque depois que eu tratar o paciente, eu vou comparar aquelas profundidades de sondagem inicial com a final. E aí, nessa reavaliação, que é o exame final, eu vou marcar aqui como reavaliação. Então, NG é nível gengival, PS, profundidade de sondagem, NI, nível de inserção. Esses são os exames que estão listados aqui no periograma, ou no item 5 da nossa ficha. Sangramento à sondagem, supuração à sondagem, profundidade de sondagem, o nível gengival ou a mensuração da recessão gengival, o envolvimento de Furca e a mobilidade. Profundidade de sondagem e nível gengival são os parâmetros que vão me dar perda de inserção. Então, geralmente, a perda de inserção é o somatório da profundidade de sondagem com a recessão gengival. Então, qual é o objetivo do tratamento periodontal? E qual é o objetivo do exame periodontal? O objetivo do exame é dar condições para a gente fazer um tratamento periodontal bem feito. Então, através do exame, eu consigo dar realmente o diagnóstico de doença periodontal, eu vou conseguir classificar a doença periodontal e determinar com essa classificação um prognóstico. Nem toda periodontite tem um prognóstico ruim. Tem pacientes que vão ter um prognóstico bom e outros que vão ter um prognóstico pior, dependendo dessas condições clínicas dele. Através do exame, eu vejo a atividade, severidade e extensão da doença. A atividade representa se a doença está presente naquele momento, severidade, o grau de perda de inserção e extensão, a quantidade de dentes que estão sendo comprometidos pela doença, ou de dentes ou de sítios.
e eu vou determinar o prognóstico. Dentro do atendimento de clínica integrada, determinar prognóstico é essencial porque são pacientes que vão para reabilitações protéticas. E eu não devo colocar próteses, com dentes com prognóstico periodontal desfavorável, visto que essa prótese rapidamente vai ter que ser substituída caso o paciente realmente venha a perder esse dente por uma progressão de doença periodontal. Então, determinar o prognóstico dentro de um ambiente de clínica integrada é fundamental nesse planejamento geral dos pacientes que a gente vai atender. Então, o objetivo do exame é medir, mas também registrar o estado da doença. Por isso que eu tenho vários pontos. A doença ela pode acontecer no 15, não no 14. Ela pode acontecer na mesial do 13, mas não na distal do 12. Eu preciso registrar para que eu compare a progressão da doença. Como é que eu sei que o periodontite progrediu? Quando mais sítios são envolvidos, ou seja, aumentou a extensão, ou quando os sítios pioram em perda de inserção. E eu preciso me conduzir, entender e registrar esses parâmetros para tentar verificar essa progressão da doença nos acompanhamentos que o paciente recebe. Então, o sangramento à sondagem é o principal parâmetro de processo inflamatório na gengiva. Se as profundidades são menores do que 3, pode ser que seja só gengivite. Em profundidades maiores do que 3, é provavelmente periodontite. E quando eu tenho também o sangramento à sondagem numa área de perda de inserção que ocorre por recessão gengival, eu também posso estar diante de uma periodontite. Então, a quantificação do sangramento à sondagem vai ser feita e a presença de supuração, ela também precisa ser determinada. Onde tem pus, significa que histologicamente eu tenho um processo inflamatório exacerbado. Então, as primeiras áreas a serem instrumentadas são as áreas que supuram. Muitas vezes eu vou até inverter o tratamento e vou começar numa raspagem nessa região de pus, antes mesmo de dar orientação de higiene bucal. Por quê? Porque eu preciso tirar logo essa microbiota que está aí na área sub, gerando nesse momento uma grande destruição periodontal. Então, supuração vai ser aquele xizinho lá no periograma e sangramento vai ser a bolinha no periograma. Daí, revendo perda de inserção, e revendo profundidade de sondagem, eu tenho então profundidade de sondagem à medida do fundo da bolsa até a margem gengival. Recessão gengival é a medida da margem da gengiva à junção cemento-esmalte. E a perda de inserção vai ser o somatório dos dois. Se eu não tenho recessão gengival, eu posso colocar que a profundidade de sondagem é igual à perda de inserção. Furca é um exame que a gente vai fazer quando existem sinais de periodontite nos molares. Então, aquela sonda curva, que é a sonda de Neighbors, que tem na bandeja inicial da pério, ela vai ser colocada nas áreas de furca para que a gente possa classificar, então, grau 1, quando tem uma perda de 1/3, grau 2, entre 1/3 e 2/3, e grau 3, quando perdeu totalmente a área da furca. São critérios bem subjetivos e a gente geralmente complementa com o exame radiográfico para que a gente consiga ver melhor essa extensão da perda óssea e uma anatomia da furca daquele dente que não dá para ver clinicamente. Então, a gente geralmente vai pedir radiografias dos dentes que têm lesão de furca detectável clinicamente. E os dentes com mobilidade também vai ser registrado grau 1, grau 2 ou grau 3 lá na ficha, é, sabendo que quanto maior a mobilidade, pior o prognóstico. Aqui o mesmo para a área de furca. Quanto maior o grau de furca, pior o prognóstico. E quanto maior a mobilidade, maior o prognóstico. Com exceção da mobilidade que é causada por outros fatores. Por exemplo,
Ter um dente com mobilidade grau 3, que é a mobilidade no sentido vertical, quando existe doença periodontal, o prognóstico é muito ruim. Mas ter mobilidade grau 3, quando é uma lesão endodôntica, que a gente sabe que tem reparo ósseo depois da lesão endodôntica, o prognóstico daquele dente não necessariamente é ruim. Então, antes de decidir extrair dentes com mobilidade grau 3, a gente vai pedir as radiografias para que a gente diferencie a causa da mobilidade e a gente possa estabelecer, então, um plano de tratamento compatível, se é a endo ou se vai ser a pério ou se o dente vai ser extraído. Então, tudo isso vai estar anotado lá na ficha. E a seriografia é o exame mais recomendado para pério, porque é o exame que dá com maior precisão eh, o nível de perda óssea, isso dos exames intrabucais, né? A, as radiografias interproximais, elas ficam muito em osso cervical, a gente não vê a extensão dessa condição, e as panorâmicas têm muitas distorções, então eu consigo avaliar aqui uma endo, uma lesão de Furca, nessa outra imagem da radiografia dá para ver também, eu consigo ver um dente com um grande defeito horizontal, e aí é possível classificar o tipo também de defeito em vertical ou horizontal. Na clínica integrada, e na faculdade, a gente tem uma possibilidade de fazer radiografias panorâmicas com muita rapidez, e as panorâmicas, elas podem sim ser um recurso que, nessa situação de facilidade, de que todos os pacientes recebam uma panorâmica, principalmente os pacientes, então, com código 3, 4 e asterisco, para que a gente possa avaliar não somente a perda óssea, mas avaliar também melhor fatores atentivos de placa. Dificilmente a gente vai conseguir tratar esse paciente que tem aqui uma lesão endodôntica, que vai ter mobilidade, provavelmente, porque já tem espessamento aqui apical. Então, incentivar a realização das panorâmicas favorece o tratamento periodontal e favorece estabelecer prognóstico. Antes de pensar em fazer aqui a reabilitação com prótese nesse paciente, a gente precisa fazer essa radiografia para avaliar se esses dentes realmente vão permanecer ou se tem algum para fazer isodontia antes da realização da prótese do paciente. Então, depois do exame clínico radiográfico, a gente vai dar diagnóstico, estabelecer prognóstico e realizar plano de tratamento. Essa é a classificação das periodontites de acordo com aquela reunião que houve em 2017, que foi publicado, e que os artigos foram publicados em 2018. Então, de acordo com a quantidade da perda de inserção, é que os pacientes vão ser divididos em periodontite estágio 1, 2, 3 e 4. Aqui ele não fala de sangramento, tá? A classificação hoje dessa periodontite vai estar relacionada com esse estágio e o grau. E o estágio tem a ver com essa severidade da doença. Então, estágio 1, eu tenho perdas de inserção mais leves, eu tenho profundidades de sondagem menores. Estágio 2, um pouco mais do que o estágio 1. Estágio 3 e estágio 4 são as duas condições. Existe mais ou menos um consenso de que o estágio 1 e o estágio 2 são pacientes que têm um prognóstico um pouco melhor, é o paciente, a doença como um todo, e não o dente, porque a maioria daqui, todos os dentes vão estar em estágios iniciais de doença. E o estágio 3 e 4, eu já vou ter ou pacientes que já perderam muitos dentes, que já têm colapso oclusal, ou pacientes que vão ter profundidades de sondagem muito grandes, com grandes perdas ósseas. Então, a classificação da doença periodontal ela é importante, porque tem a ver um pouco com prognóstico, e o grau também é importante, porque também tem a ver com prognóstico e com estabelecimento da fase de manutenção. Então, a determinação do grau está relacionado a esses achados clínicos. Grau A, grande acúmulo de biofilme com pouca destruição periodontal, que o paciente não seja fumante, não diabético. Então, lá na ficha inicial,
Nos dados clínicos do paciente, a gente vai avaliar, então, fumo e diabetes, porque isso vai ter uma repercussão aqui na classificação do grau. Grau B, destruição periodontal com depósito de biofilme, ou o paciente ou o paciente é fumante, ou o paciente tem diabetes, né? E o grau C é quando o paciente tem um estado de diabetes mais avançado, ou quando tem mais consumo de cigarro, ou quando a destruição é muito maior do que a quantidade de fatores locais que ele tem. Então, isso aqui vai influenciar prognóstico, vai influenciar a fase de manutenção. Hoje não dá para a gente explicar ou conversar sobre todas as implicações dessa classificação, mas a gente na clínica vai ter a oportunidade de fazer planejamentos, né, que estejam compatíveis com essas condições do paciente. E nem todo paciente vai ter só periodontite. Então, abscessos, periodontite necrosante, lesões endopério ou condições oclusais traumáticas ou relacionadas à prótese ou relacionadas ao implante, a gente vai anotar aqui que isso vai influenciar num tratamento para devolver saúde para o paciente. E aí o item 7 fala exatamente desse planejamento, do partir dos exames que foram feitos, clínicos e radiográficos, eu vou avaliar o paciente, eu vou estabelecer, então, um planejamento para periodontites. E quando esse tratamento for realizado, a gente volta para cá e coloca que foi um tratamento realizado, quantifica o sangramento que o paciente ficou lá na fase final, né, naquele parte do sangramento lá no início da ficha, coloca a cooperação do paciente, porque isso tem a ver muito com manutenção. Pacientes que cooperam podem vir por frequência menor e pacientes que não têm uma boa higiene vão precisar de mais manutenção. Se é um paciente que forma muito cálculo supra, também vai influenciar na manutenção, e a gente determina aqui quando é que esse paciente voltaria para fazer uma manutenção periodontal. Aqui agora a gente vai iniciar ou começar a falar só um pouquinho do tratamento, então, dessas periodontites. Então, o objetivo do tratamento é devolver saúde, e o parâmetro para se devolver saúde é eliminar o sangramento subgengival. Mas eu quero ter condições adicionais, é importante diminuir a profundidade de sondagem, porque isso significa que eu descontaminei adequadamente a raiz. Quando eu diminuo a profundidade de sondagem de uma forma que não há recessão gengival, que a gengiva adere novamente a esse dente, a gente chama que melhorou o nível clínico de inserção. O resultado do tratamento periodontal, ele pode acontecer por recessão gengival, em que diminui a profundidade de sondagem, mas sem melhorar o nível de inserção, e ele pode acontecer por formação de epitélio juncional longo, em que há uma diminuição da profundidade de sondagem, com a gengiva se mantendo na mesma posição. E isso é uma resposta clínica bem mais favorável do ponto de vista estético. Em longo prazo, os três itens acima acontecendo, a gente para a progressão de perda óssea. Uma das grandes sequelas da periodontite é o fato de não haver a neoformação óssea alveolar em uma grande extensão e em uma grande previsibilidade. Então, o nosso tratamento ele vai ter como objetivo principal parar a progressão da perda óssea, melhorar a mobilidade dentária e fazer, então, com que os dentes sejam mantidos na cavidade bucal sem ter a necessidade de serem substituídos por implantes. Então, essa é a sequência de um plano de tratamento para periodontite, que contém um item adicional, que está aqui em laranja, quando a gente compara o plano de tratamento de gengivite. A única diferença é que a gente vai promover raspagem subgengival nesses sítios que tem periodontite com profundidade de sondagem aumentada. E o item 5, que é a complementação cirúrgica, ele pode ser, né, mais necessário do que a complementação cirúrgica que acontece nos casos de gengivites. Geralmente, a gengivite não tem a necessidade de remoção daquele excesso de tecido gengival,
mas com uma certa frequência eu posso fazer complementação cirúrgica aqui, que seria um acesso cirúrgico para a raspagem subgengival. Então, a raspagem subgengival ela vai ter que ser incluída no tratamento periodontal. E aqui a gente tem, então, um caso clínico de um paciente que a gente suspeita que tem a periodontite, porque dá para ver já algumas perdas de inserção através da recessão gengival, mas a gente precisa determinar alguns parâmetros. Só olhar e avaliar que tem uma higiene bucal inadequada, que tem fator retentivo de placa supra, não vai me dar condições de tratar esse paciente de uma forma adequada. Eu preciso fazer exame quantificando sangramento, eu preciso fazer a análise da profundidade de sondagem para medir, para poder classificar aquele paciente em grau e em extensão. Então, na extensão aqui, é um paciente que tem uma profundidade de sondagem de 9 milímetros, se a gente comparar aqui. Então, a sonda da Carolina do Norte, ela vai de 0 a 15. Cada marca escura é um múltiplo de 5. Então, 9 a 10, 14 a 15, e a faixa do 4 a 5, ela está escondida. Então, se a gente usar esse parâmetro, essa referência da gengiva, seria 8. Se a gente usar esse ponto, seria 9, tá? Então, a gente vai estar usando aqui onde seria a junção cimento-esmalte, é por isso que eu estou colocando, então, como 9 milímetros nessa região com sangramento. Para classificar, o paciente tem que examinar todos os dentes e teria que ver mobilidade, que não vai ser representado aqui no caso clínico todo. Eu vou colocar só esses dois parâmetros para exemplificar como seria na avaliação periodontal. Então, no sítio mesiovestibular do 13, então é o dente 13, eu estou aqui por vestibular e estou na mesial. No sítio mesiovestibular do 13, eu tenho sangramento, a bolinha, se fosse pus era um X, e eu vou ter uma profundidade de sondagem de 9. Nesse sítio, eu não tenho recessão. Eu tenho recessão na vestibular, mas eu não estou mensurando na vestibular, eu estou mensurando no sítio mesovestibular. Então, no sítio mesovestibular, eu não vou colocar o nível gengival. Colocaria aqui a recessão gengival se eu tivesse escrevendo na ficha esse sítio vestibular do 13. E aí entra a sequência de tratamento da instrução de higiene bucal, da mesma forma, uma higiene muito ruim desse lado, uma higiene melhor desse lado. Ele passa a escova nos dentes, mas ele está passando na área errada. Ele não tem uma higiene interproximal adequada, tá? Aqui no lado direito todo, nem higiene com fio e nem com escova. Então, não fica muito mais fácil de você mostrar para o paciente as falhas da higiene dele quando ele faz isso? Então, aqui o paciente tem indicação de refazer escovação e de usar escovas interdentais ou fio dental. A escova interdental talvez passe em todos os sítios, porque ele já tem uma perda de gengiva praticamente generalizada. Dá-se orientação de higiene bucal, tá? Aqui o paciente retornando 7 dias depois, mensurando-se, reavaliando essa higiene bucal. Então, o paciente recebeu remoção de fator retentivo de placa supra e instrução de higiene bucal. Uma semana depois ele volta, ele recebe uma nova evidenciação de placa, porque isso é o que a gente também vai combinar de fazer na integrada. Todo paciente, ele sempre que for atendido, ele vai receber orientação de higiene bucal supervisionada, porque ele precisa de tempo para modificar o hábito. Uma sessão só melhorou, mas não faz com que ele tenha um bom controle de placa. Então, a maioria dos estudos que veem essa parte de resultado de instrução de higiene bucal coloca que é preciso muita repetição e que o paciente precisa ser treinado do ponto de vista psicomotor. Ele precisa passar a escova várias vezes, em vários momentos, e ele precisa usar também a escova interdental ou fio dental com várias frequências para que ele aprenda
os movimentos certos para fazer a higiene bucal. Então, se condicionou, junto com as pessoas que estão na coordenação da clínica integrada, que todos os pacientes da clínica integrada, eles vão receber essa orientação de higiene bucal no início dos atendimentos. A única exceção vai ser o primeiro dia que ele vai fazer o exame periodontal, porque aí nesse dia do exame periodontal a gente vai dar essa orientação de higiene bucal depois de anotar o índice de placa do paciente, tá? Então só nesse dia. Como nos outros dias você não vai anotar índice de placa, ele só vai lá para o setor de escovação para fazer a higiene bucal adequada. Então ele vai receber uma nova instrução de higiene bucal e ele vai receber a raspagem subgengival. Então, o estado inicial, a raspagem subgengival. Porque se a minha sonda entra 9 milímetros, é porque eu tenho uma microbiota subgengival também a 9 milímetros. Então, não adianta só controlar a placa supra. Eu preciso descontaminar a raiz e a escova e o fio dental não conseguem atingir essas profundidades aumentadas. Daí é necessário usar um instrumento periodontal, que vão ser as curetas. Então, a gente vai ter vários tipos de cureta para várias superfícies dos dentes, e depois que a gente instrumenta subgengival, a gente vai esperar um tempo para esses tecidos cicatrizarem. Então, de 30 a 90 dias, o paciente deve retornar para uma fase que se chama reavaliação. Então, na reavaliação, eu vou checar condições supra, mas eu vou sondar novamente essa área para comparar o estado em que ele chegou da reavaliação com o estado inicial. Então, os dois parâmetros, que são presença de sangramento no início, ausência de sangramento agora, profundidade de sondagem aqui de 9, agora eu tenho uma profundidade de sondagem de 3. Nesse sítio, na proximal, não houve recessão gengival. Então, aqui é quando eu digo que eu ganhei inserção, porque a profundidade de 9 passou para 3. Então, houve um ganho clínico de inserção de 6 milímetros. Por que que é só chamado ganho clínico de inserção? Porque não ganhou osso, só ganhou uma diminuição de profundidade de sondagem, e isso é um ganho clínico da inserção, não é um ganho radiográfico de osso alveolar. É, é um parâmetro, é uma condição melhor do que a recessão gengival, porque eu poderia ter a diminuição dessa profundidade se a gengiva tivesse retraído. Então, a gente teria diminuição de profundidade de sondagem, mas sem perda, sem ganho clínico de inserção, com a presença da recessão gengival. Nesse caso, tá? Então, repetindo, eu tenho diminuição da profundidade de sondagem com ganho clínico de inserção. E esse achado ele é mais comum quando a gente não faz cirurgia, quando a gente instrumenta com o instrumental certo essas bolsas, essas profundidades aumentadas, e esse é um achado muito frequente nos dentes anteriores. Então, de um modo geral, os dentes anteriores têm um bom prognóstico, tá? É um paciente que está tratado? É um paciente que ainda tem descontrole de placa. Ele precisa de manutenção. Já está vendo aqui placa. Se isso aqui não foi higienizado, aquela profundidade volta. Então, é por isso que o paciente tem que voltar para uma manutenção, e essa frequência da manutenção vai ser de acordo com, principalmente, a higiene bucal que ele mostra na fase da reavaliação. Na reavaliação, eu vou pegar aquela mesma ficha, já não anoto aqui o sangramento, eu já anoto a nova profundidade de sondagem e marco lá embaixo que foi a reavaliação. Então, o ideal do tratamento periodontal é que todos os sítios fiquem com esse resultado, sem profundidade de sondagem e sem perda de inserção. Clinicamente, isso é difícil. Quanto maior o estágio da doença, mais difícil a gente tem de fazer com que todos os sítios fiquem saudáveis.
Então, no decorrer do atendimento é que a gente decide essa fase de manutenção, porque nem todos os sítios vão ficar totalmente tratados. Alguns sítios ficam só melhorados, tá? Então, aqui eu vou explicar rapidamente algumas coisas relacionadas ao porquê fazer controle de biofilme e supra no paciente com periodontite. Porque existem benefícios no tratamento para periodontite. Na instrução de higiene bucal e fazer esses reforços frequentes, eles promovem benefícios, porque eu não vou ter a recontaminação daquele sítio subgengival. Posso tratar uma periodontite com bochechos e com dentifrícios? Dificilmente tem um efeito limitado na microbiota subgengival, mas eles podem ter um efeito um pouco na supra. Melhora, mas é um efeito também muito pequeno na área supragengival. Posso usar, e os recursos de higiene bucal e de pasta e colutório vai ser de acordo com a condição do paciente. Tá? Instrução de higiene bucal antes da raspagem torna a raspagem subgengival muito melhor. Aqui a gente fez uma raspagem supra e deu orientação de higiene bucal. Fazer agora a instrumentação subgengival desses sítios vai sangrar menos e a gente consegue visualizar melhor as áreas que têm depósitos de cálculo. Instrumentação subgengival e periodontite é a base do nosso tratamento periodontal em relação a essa patologia. Se uma periodontite ela só acontece por recessão gengival, eu vou fazer praticamente a raspagem supra. Mas quando eu tenho profundidades de sondagem aumentada na periodontite, ou seja, a perda de inserção daquele paciente é também por profundidade de sondagem aumentada, que é a condição clínica mais comum, eu tenho que fazer então raspagem e alisamento radicular, usando curetas ou ultrassom, dividindo a boca em sextantes ou fazendo instrumentação uma tarde inteira ou uma manhã inteira para fazer instrumentação de boca toda. Quanto mais sítios, mais demorado vai ser o tratamento. E eu queria chamar só atenção em relação ao tipo de instrumento. As curetas periodontais, elas não são iguais. A gente tem aqui uma cureta universal, que é a Macau. A gente tem a cureta de Grace, Mini Grace, que é no número 3. A cureta de Grace, que é de um tamanho intermediário entre elas. E a gente existe, por exemplo, no mercado, as curetas que são micro mini, que ainda são a metade das mini fives. Quanto menor a cureta, mais ela entra na área subgengival de uma forma mais adequada. Então, quanto maior a profundidade de sondagem, menor a minha cureta deve ser. E a afiação, né? E essas curetas, além de serem de tamanho compatível, elas têm que estar afiadas para que você consiga instrumentar da forma correta. Então, é bem importante que a gente trabalhe tendo instrumental adequado. E aqui um outro paciente para a gente ver o resultado, né? Analisar o resultado de tratamento periodontal e o quanto um tratamento periodontal realmente pode melhorar as condições gengivais. Então, a gente tem aqui um paciente com periodontite, uma tomografia que tinha sido feita desse dente, porque é um dente com mobilidade, é um dente já com indicação para colocação até de implante, é um dente que tem um suporte ósseo bem reduzido, dente 22. Tem 15 milímetros de profundidade de sondagem associada ao sangramento, tá? Entre 14 quase 15, né? A sonda da Carolina do Norte penetra todo. Faz-se a instrução de higiene bucal, se faz a raspagem subgengival, naquela sequência de tratamento. E a gente vai, então, fazer a fase da reavaliação, que é para avaliar se o nosso tratamento deu resultado. A reavaliação de periodontites é pelo menos com 30 dias. A reavaliação de gengivites pode ser com 7, tá? Nesse caso clínico, após os 30 dias, houve uma melhora bem considerável nas condições desse dente. Só que aqui houve um pouco de recessão. Então, houve diminuição de profundidade de sondagem, que antes era 15,
passou agora para tá entre 3 e 4, mas parte dessa diminuição da sondagem foi por recessão gengival. Então, é um dente que hoje ele tem saúde, houve um pouquinho de sangramento aqui nesse sítio vestibular, que pode estar relacionado com a higiene bucal, ou porque essa sonda, para na hora da foto, ela fica por muito tempo machucando a gengiva, mas não é um sítio com a profundidade de sondagem aumentada, né, de 1 milímetro, e a gente tem um paciente tratado. É um paciente que, infelizmente, fica com essa perda óssea, com essa sequela. E essa é a grande importância da gente tratar doença periodontal, periodontite. A perda óssea que acontece, ela não é reversível. Então, muitos pacientes podem ficar com determinadas sequelas. Pacientes mais idosos, que têm uma linha de sorriso baixa, que não mostram essa condição no sorriso, não vão ter comprometimento estético. Mas existe um comprometimento funcional. São dentes saudáveis, mas são dentes que podem ter uma certa mobilidade. Mas esse é o objetivo do tratamento periodontal, quando ele não houve prevenção no começo. O ideal é que nunca nenhum paciente chegue a esse quadro de periodontite. Ah, se ele chegar com esse quadro de periodontite, é uma periodontite já no grau, no estágio 4, tá? Desculpe, né? No estágio 3 já bem avançado. Então, a gente tem uma melhoria, né, das condições periodontais, porque houve eliminação de sangramento, diminuição da profundidade de sondagem. Então, eu determino que agora eu tenho saúde nesse sítio do paciente. Só que nem sempre a gente vai conseguir esse resultado só com a raspagem. Dentes anteriores é bem frequente, dentes posteriores, nem sempre. Então, existe uma outra cirurgia que é feita com uma certa frequência numa clínica de tratamento de periodontites, que é o acesso cirúrgico para raspagem, em que eu vou, através desse retalho, promover acesso à raiz, vou anestesiar o paciente, vou fazer incisões através do sulco gengival até o fundo da bolsa, descolar a gengiva do paciente, fazer uma raspagem com visualização, visualizando a superfície radicular, então faço raspagem e alisamento. Os defeitos ósseos vão ser curetados. Se houver indicação, faz-se regeneração, só que esses materiais eles têm custo, né, de enxerto ósseo e de membrana, e tem que ser um tipo de defeito ósseo que seja indicado a realização dessa técnica. Por isso que eu coloquei aqui como asterisco, porque nem sempre ela vai estar sendo indicada no acesso cirúrgico, mas esse retalho é colocado de volta em posição e a gengiva é suturada através de recursos interproximais. Então, a gente tem aqui o exemplo de um caso clínico de uma paciente que tem um defeito bem extenso na mesial do canino. Embora seja um dente unirradicular e tivesse um certo potencial de que a gente tratasse a doença sem acesso cirúrgico, isso não aconteceu, porque ela fez o tratamento de periodontite, a parte supra, a parte de instrução de higiene bucal, mas na reavaliação era um sítio muito profundo, um sítio com um defeito vertical, e ainda tinha sinais que a raiz estava contaminada. Então, a gente pode ver aqui no acesso cirúrgico que havia realmente cálculo residual, porque a Pério, ela tem uma série de pesquisas já avaliando que quanto mais profundo a bolsa, mais cálculo residual a gente deixa. E aí deficiências na raspagem podem comprometer o resultado do tratamento não cirúrgico. Ela teve ainda uma melhora das condições, mas tem ainda uma profundidade de sondagem aumentada. Então, fazer o acesso cirúrgico é expor essa estrutura óssea, mas o defeito pode ser curetado, mas é principalmente visualizar as raízes e aquilo que a gente faz sem ver na raspagem subgengival, agora a gente raspa com o acesso cirúrgico. Nessa paciente, ela tinha indicação de fazer regeneração tecidual guiada. Então, o tipo de defeito ósseo vertical
permitiu a colocação dos enxertos, a colocação de uma membrana e a gengiva suturada. Se não tivesse indicação desses procedimentos, a gente não faria essa parte. Daqui da raspagem, a gengiva seria suturada em posição. E aí marca-se a reavaliação, tá? Na reavaliação, nas condições iniciais, antes do tratamento periodontal, tinha profundidade de sondagem de 9. Na reavaliação, melhorou um pouquinho, estão vendo? Mas ainda com a profundidade aumentada. E aí, dos 9, agora a gente tem uma profundidade de sondagem de 4, ou seja, houve uma diminuição da profundidade de sondagem em 5 milímetros e extremamente importante que não tenha mais o sangramento. Então, também na clínica integrada, a gente vai ter a possibilidade de realizar esses acessos cirúrgicos, visto que são cirurgias complementares ao tratamento periodontal e que a visualização dessas superfícies de raízes, elas vão favorecer o tratamento. A gente evita fazer esse tipo de procedimento em áreas estéticas, porque é muito comum o acesso cirúrgico gerar muita recessão. Mas nos dentes posteriores, a gente pode se indicar com mais frequência esse tipo de situação para que a gente promova uma melhor instrumentação da superfície radicular. E aqui a gente tem a radiografia inicial da panorâmica da tomografia e uma melhora no nível ósseo. Há um nível ósseo menor, o nível ósseo aqui maior. Com esse tratamento regenerativo, não se reconstrói todo o periodonto de sustentação. A gente reconstrói parte dele, o que já é um ganho para o paciente, mas precisam ser defeitos verticais e existe uma recuperação parcial. É por isso que a gente sempre coloca que a periodontite deixa sequela e que ela tem que ser tratada ou prevenida numa fase que ela não existe ainda, ou numa fase muito inicial. Então, a gente vai prevenir tratando gengivite, ou a gente vai tratar as periodontites no seu estágio 1, de preferência. E para que isso aconteça, a gente tem que ter, para que a gente trate essas doenças periodontais na sua fase inicial, a gente precisa iniciar exame periodontal rotineiro, nesse paciente, tá? Então, a última fase do tratamento periodontal seria a fase de manutenção. Esse paciente, todos os pacientes que têm doença periodontal, eles vão entrar numa fase de manutenção e os estudos são bem unânimes em colocar que você pode manter 20, 10, 30 anos os dentes, que quando não tem a volta daquele sangramento, quando não tem a volta da profundidade de sondagem, são sítios estáveis, tá? Mas que depende da higiene do paciente para que eles se mantenham saudáveis. Essa é a abordagem, né, que a gente queria passar para vocês na clínica integrada. A pério é praticamente uma especialidade em que todos os pacientes precisam receber esse atendimento, porque assim como as pessoas, enquanto houver dentes, existe periodonto. Então, assim como a gente vai fazer exame de dentes, a gente precisa fazer exame de tecido gengival e a gente precisa fazer instrução de higiene bucal e a gente precisa fazer diagnóstico de gengivites e de periodontites.